Alô, amigos e amigas do esporte! Bom dia, tudo bem? Olha nós aqui, estamos chegando, para mais um TVI News Esportes aqui pela sua TVI, contando sua história há 20 anos, hein? Nino Black, forte abraço, bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia você que é telespectador da TVI, você que é gente inteligente que assiste a gente aqui de 11h30, mais conhecido como 11h30 ao meio-dia. Não assim horário britânico, mas mais ou menos isso. Estamos aqui para falar de um carro-chefe que temos no Brasil, amado por muitos e odiado por alguns outros, chamado futebol, Marcelo. É isso aí, alguém deve estar perguntando aí, toda vez que a gente tem uma cadeira aqui, sim, aí pergunta, será que tem polêmica? Que a cadeira vazia quer dizer que alguém vai sentar. Verdade. Está sendo esperado para sentar. A última vez que ela esteve aqui, teve polêmica, você soube, né? Soube. Veio aqui o ex-diretor do Grapiúna, o Washington, e depois o presidente, o Álvaro Castro. Isso. Mas hoje aqui estamos aguardando já o secretário de esportes, o Alcântara Pellegrini, que vem bater um papo conosco aqui, vem falar de muitas novidades do esporte da nossa cidade, inclusive também a última Copa de Futevôlei, a Copa Cacau, que foi realizada ali na Beira Rio. Daqui a pouco ele vai estar aqui batendo esse papo com a gente, falando tudo com relação ao esporte da nossa cidade. Hoje aqui, olha, Black, a mesinha, para dar o suporte. Novidade. Novidade, né? Nossa mesinha aqui. Um abraço ao nosso amigo Cássio, que é da produção, não é isso? Nos trouxe aqui uma mesa para descansar. Não, tá faltando alguma coisa aí. Ficar bem à vontade. Tá faltando alguma coisa aí. Não é Cássio da produção. Cássio que não é goleiro, e sim é atacante de verdade, porque vai dar show. Vai. Dia 26 Eu não tenho maio, dúvida disso. Não é? Já pedi aqui, inclusive, liberação ao nosso querido Barbosa Filho, para o Cássio poder se apresentar no dia 26, lá no campo da UZEM. Você tá pronto, não tá? Eu? Tô sabendo que você tá pronto. Maria Chuteira já te liberou. Né? Aliás, deixa eu explicar aqui, para não ter confusão na rua São Francisco. Quem é Maria Chuteira? É a Simara Souza que vai jogar. Por que Maria Chuteira? Porque ela pediu a você uma chuteira emprestada. E ela calça o mesmo número que eu? Bota algodão, bota papel. Então, eu calço 44. Mulher que calça 44, costumamos chamar de fulano tem um sapatão, um sapato grande. Não, ela vai ter que botar ali um calçado, botar um algodão na frente? Botar um papel, para poder... Ela só não pode fazer papelão dentro do campo. Não, aí já era. Se é papelão, já passa fora. Dona Mariazinha deve estar sendo tão xingada uma hora dessa. Aqui no grupo também, né? Minha mãe, todo dia que eu chego, fala assim, minha orelha tá queimando aqui. O que foi, meu filho? Eu falei assim, já liga pra Silmara, pergunta o que é. Só ela não, tem ela e a tropa, né? Que chega de voadora em Mariazinha. Black, olha, vamos começar falando aqui, enquanto chega o secretário, do Itabuna e também do Grapiúna. Iniciar pela equipe do Itabuna, que contratou o lateral esquerdo, o lateral direito, Paulinho, que atuou pela equipe do Grapiúna. Traga aí, Cássio, a foto dele, do Paulinho, lateral direito do Itabuna, 35 anos. Quero ver a foto, Marcelo. Cássio já traga aí, esse aí, né? O Paulinho Souza, que atuou pela equipe do Grapiúna no campeonato passado, está vindo para defender as cores do Itabuna, lateral direito, 35 anos, neste campeonato baiano da sua segunda divisão. Que beleza, Marcelo. O Itabuna contratando, reforçando, com a parceria com a Jacuipense. O Itabuna preparando-se para a segunda divisão, a estreia na segunda divisão. Reforçando, e quem se reforça, Marcelo, se precaver. Verdade. Tomara que possamos ter um grande elenco, um bom elenco para fazermos um grande time, para poder conseguir o objetivo maior, que é o acesso, Marcelo. É isso aí. Então, para o torcedor do Itabuna, tá aí, portanto, Paulinho, lateral direito, que atuou pela equipe do Grapiúna no passado e agora vai defender as cores do Itabuna. Só para lembrar ao torcedor do Itabuna e daqui a pouco também do Grapiúna. Cássio, me traga aí o treinador Hugo, que é da equipe do Itabuna, que esteve na Jacuipense, e ele, realmente, o Rodrigo Ribeiro, aliás, confirmando aqui, Rodrigo Ribeiro, que é o treinador do Itabuna, e daqui a pouco o torcedor do Grapiúna vai conhecer também o seu treinador. Esse é o Rodrigo Ribeiro, que era da comissão técnica, não sei se é fixado na comissão técnica da Jacuipense, mas hoje serve seus trabalhos ao Itabuna Esporte Clube, com algumas equipes, a grande maioria dos jogadores, no caso, da Jacuipense.
ele vai comandar na segunda divisão o Itabuna com a base da Jacuipense. É um funcionário, acredito, que da Jacuipense servindo ao Itabuna. Tomara que tenha boa sorte, além de competência que eu sei que tem, Marcelo. Então tá aí pro torcedor do Itabuna já conhecer o novo treinador que já vem trabalhando desde a semana passada lá em Salvador. Trabalhou e pediu reforços. E foi buscar reforços. E foi para 12. Isso, foi buscar os reforços e ainda continuam chegando, né, Marcelo? Verdade. Claro que quando chega um reforço que o treinador não pegou daquele vínculo que ele tem, no caso da Jacuipense, passa pelo consentimento do treinador. Teve o aval do treinador, teve o sim do treinador. E esse Paulinho que acabamos de ver a foto aí, lateral direito de 35 anos, já um jogador tarimbado, experiente pela idade, nós temos certeza que vai ser bem quisto no elenco para fortalecer cada vez mais lá em Salvador, Marcelo. Já com relação à equipe do Grapiúna, também já tem treinador. Ontem eu conversava com o Álvaro, presidente do Grapiúna, já passava para nós o novo treinador do Grapiúna. Traga aí, Cássio, o contratado, não sei se você já ouviu falar, Black, o Hélio, o técnico Hélio, olha aí. Eu procurei mais detalhes com relação de onde veio, por onde passou, não encontrei. Não, eu também não lembro de já ter visto, não. Na rede social do Grapiúna e olhando a rede social do Hélio, né, a gente observou que ele vem ali, já teve ali para um time de São Paulo, base também, mas que é o novo técnico da equipe do Grapiúna para a Série B do campeonato. Olha, Marcelo, a gente, pela foto, vou falar pelo que eu tô vendo, Hélio, né? O Hélio mais famoso do mundo é o Gás, né? Que é o Gás Hélio. Mas esse Hélio aí, eu sinceramente não o conheço. O que não quer dizer muita coisa, por eu não conhecer. Nós temos que ser apresentado a ele não pessoa por pessoa. Tipo, muito prazer, Hélio, prazer, João, José, Francisco. Não é essa a apresentação. Na verdade, ele vai ter que nos apresentar o trabalho dele. Né? Marcelo falou que foi ver nas redes sociais, tem um trabalho de base e tal, em São Paulo, no estado de São Paulo. O país é muito grande e São Paulo é o maior estado. Então nós temos que esperar coisas boas de todo lugar que venha do futebol. O Hélio, com certeza, vindo do Álvaro, que Álvaro não é bobo nem nada, é um cara que conhece futebol. Porque gostar de futebol, muitos no mundo gostam. Saber futebol, talvez nem todos que gostam saibam. Mas vamos esperar que o Hélio faça um bom trabalho. Normalmente, traz as peças dele. Normalmente, um treinador leva as peças de confiança dele. A espinha dorsal, como nós falamos. Se o Hélio não vier assim, tudo bem, não tem problema, mas normalmente é assim que acontece. Vamos esperar para a gente ver o trabalho, Marcelo, para a gente ir analisando o trabalho no cotidiano do treinador. Não precisa ser conhecido para ser bom, precisa ser competente para mostrar que é bom. Tá aí, portanto, né, a apresentação dos dois treinadores, do Itabuna, também da equipe do Grapiúna. O Itabuna já saiu na frente, porque já começou a treinar, né, o Grapiúna ainda não. Os trabalhos vão ser ali em Barro Preto, né, e os jogos acontecendo no estádio Mário Pessoa. Mas também tem uma, Marcelo, o Hélio sendo contratado, como aí já confirma. Hélio Miranda. Hélio Miranda, não me surpreenderá se ele vier com uma base dele. E trazendo uma base, naturalmente serão jogadores do estado de São Paulo. Não todos, mas deve ser uma base do estado de São Paulo. O que já me credencia a acreditar, Marcelo, que o Álvaro mais uma vez deu um pulo do gato, tipo, saiu pela culatra e surpreendeu a muita gente com relação aos comentários que estavam rolando. Nós já falamos disso aqui essa semana. Então o Hélio vindo deve trazer sua base, né? Porque Álvaro não vai trazer apenas um treinador, faltando 20 dias, 15, 20 dias para a estreia do campeonato. É bom que traga um combo, digamos assim, e o principal do combo é o treinador. Já o treinador contratado, naturalmente, ele tem as suas peças de confiança para pelo menos começar a competição, Marcelo. É isso aí, vamos aguardar, não é? Duas equipes da cidade no Campeonato Baiano da sua Série B. Vamos ver quem é que vai ter aquela sorte, não é? E aquele trabalho também voltado já para alcançar o objetivo que é chegar à Série A do campeonato. Como ele trabalha com base, segundo você que viu na rede social dele, trabalha ou já trabalhou muito com base, vai ter uma boa base para avaliar a base do Grapiúna.
A base do Grapiúna, eu me refiro ao sub-20 que estão jogando e alguns meninos de menor idade, inclusive. Porque o sub-20 são os meninos que têm até 20 anos. Mas não é obrigatório que ele tenha 20 anos para que ele jogue. Ele pode ter 18, 17, 15, 16, sei lá, e jogar na competição da tal idade. Só precisa ele ter qualidade e, obviamente, a confiança do treinador que o coloca para jogar. Não é obrigado que ele tenha 20 para jogar no 20. Ele pode ter 15, 16, 17, 18 e jogar no 20, dependendo da qualidade que ele apresenta, Marcelo. É isso aí, virando página, saindo um pouco do futebol baiano com relação à Série B do Campeonato Baiano. Ontem tivemos uma partida pela Série A do Campeonato Brasileiro. Foi, rapaz. E aí o que foi de mensagem no grupo das meninas, assim, gol no Vasco. Gol no Vasco. E o Vasco acabou perdendo para a equipe do Ceará. Não resistiu lá, Castelão. no Castelão, e perdeu pelo placar de 2-1, Black. Olha, Marcelo, 2 gols do Pedro Raul, ex-jogador do Vasco, ou seja, teve passagem no Vasco, passagem no Corinthians, e tem quem nem lembre que ele teve nesses 2 clubes, porque são clubes de ponta, clube de massa, clube de torcida, que chamamos de time grande. E ele vai no Ceará, que também é grande, porém o bairrismo do país não deixa o Ceará ser visto como grande para quem mora do lado de lá, em outra região que não seja a região Nordeste. Nós do Nordeste sabemos que o time Ceará Esporte Clube Ceará é grande. Ceará Esporte Clube é grande. De torcida, de estrutura, de títulos, de história. Mas há quem não o conheça tanto, não o conhecendo não sabe que é tão grande. Deus perdoa esses que não conhecem e comentam sem conhecer. Mas nós sabemos da história do Vozão, chamado Vozão Ceará. O Vasco foi engolido no primeiro tempo. O Pedro Raul, antes de fazer o gol, já havia raspado na bola, triscado na bola, finalizado ou tentativa de finalização 4, 5 vezes, o que vai deixando bem claro para quem está assistindo o jogo que uma hora ele vai tocar e ela vai entrar, foi o que aconteceu. Um vacilo lá da defesa do Vasco, um individual. O João Vitor ficou embaixo da bola para cabecear, posicionado mal, posicionado errado. E aí o atacante do Ceará deu para trás, o Pedro Raul chegou. Quando teve a reação de correr o zagueiro do Vasco, ele já tinha arrancado, raspou com a sola do pé, gol, 1-0. O Vasco tomou o segundo gol no segundo tempo, depois diminuiu normalmente, Verrete de cabeça, como sempre. Mas o Vasco não teve tempo de reagir. Teve lances polêmicos no jogo, Marcelo. Teve um possível pênalti no Payet. Há quem diga que não, há quem diga que sim. O árbitro não deu. O Payet dominou a bola dentro da área, driblou pro lado da perna boa. E o zagueiro que veio nas costas dele, se jogou nas costas dele, tanto que se desequilibrou, derrubou o Payet dentro da área. Eu, sinceramente, Marcelo, estou falando como comentarista, estou na frente das câmeras. Para mim foi pênalti, porque o toque nas costas você não tem como evitar. Se você for tocado nas costas, as costas é traição. Pelas costas é traição. E o Payet tinha ajeitado para chutar com a perna direita, que é a forte dele, e o zagueiro se jogou nele. Tocou tanto no tornozelo, no pé, quanto nas costas, no quadril, mais precisamente. E tocou no seu quadril, você preparado para chutar, porque é o quadril que prepara para fazer o arremate final, o chute. E tocado no quadril, você desequilibra, não tem como. Porque a área protege o atacante. O atacante não precisa ter pressa quando ele está dentro da área. Tem que ter o cuidado, quem? O zagueiro, para não tocar no atacante e não achar a bola. Que tocando no atacante sem achar a bola, naturalmente, é pênalti. Mas tem um negócio chamado VAR, que uns chamam, outros não chamam, uns vão, outros não vão. Então não dá muito para entender, nem para confiar como desportista. Eu, sinceramente, depois do VAR, eu dei uma desanimada de futebol com relação à honestidade. O homem, por si só, já é dúbio. Quando tem um aparelho que é operado por um homem que torce para alguém, fica mais dúbio ainda, na minha opinião. O juiz não deu. O Ceará venceu o jogo, mas venceu com propriedade, Marcelo. O Vasco só tomou iniciativa quando estava perdendo. No final do jogo não mereceu vencer o Vasco não, Marcelo. E uma vitória importante do Ceará, Black, que coloca a equipe, é claro que com um jogo a mais, sim, na terceira colocação no geral, uns 7 pontos, encostou ali em Palmeiras e Flamengo, que também tem 7, e o Vasco ficando na 6ª posição com
apenas 6 pontos ganhos. Flamengo e Palmeiras, nessa ordem, estão como líderes da competição, Marcelo, com 7 pontos, e o Ceará agora se juntou a eles. Mas é provisoriamente, porque o Palmeiras e o Flamengo ainda jogam. Palmeiras e o Flamengo, os dois ainda jogam, não vão se enfrentar, ainda jogam. E o Ceará está na liderança junto com eles três, com eles dois, formando 3 líderes, momentaneamente, acredito eu. Mas é o Campeonato Brasileiro na sua 3ª rodada. Tomara que tenhamos bons jogos e que tenhamos o prazer, ou voltem o prazer da gente parar para assistir um futebol. Já tem Bruno Henrique envolvido com coisa aí. Até onde vai o mar de lama do futebol brasileiro, acho que ninguém sabe. E agora também... E a tendência é piorar. Bruno Henrique, alguns áudios já apareceram, dele com a cunhada, com o irmão também. É complicado realmente essa situação, né, Breck? Olha, Marcelo, eu sinceramente não entendo nada com relação à lei, polícia, não entendo nada. Justiça, não entendo nada. Mas o meu pouco entendimento, o pouquíssimo entendimento que eu tenho de vida em si, eu acho que quando a Polícia Federal começa a procurar alguma coisa, investigar e que lança alguma coisa, algo tem de errado ali, porque a Polícia Federal, no meu conhecimento, é uma das polícias mais inteligentes, um dos sistemas mais inteligentes que tem. E eles não dão, falando de futebol, não dão bote errado. Já deram um bote um dia desse atrás aí em Bruno Henrique, o Flamengo não o afastou, não fez nada, e agora voltou de novo com mais razão e mais certeza para o país inteiro ver que eles não estavam errados. Voltaram agora com conversas de WhatsApp e áudios, e realmente o Bruno Henrique, como falava minha mãe, deve no cartório. E quem deve tem que pagar, Marcelo. É isso aí. Virando a página, Cássio, com relação ao Campeonato Brasileiro, ontem também tivemos um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro, envolvendo o Atlético Paraná, olha só, que perdeu para o Cuiabá pelo placar de 2-1, Black. Cuiabá, dentro de casa, fazendo valer o mando de campo, Marcelo. Jogo de 2 equipes que desceram o ano passado para jogarem a 2ª divisão, onde estão esse ano na Série B do Brasileiro. O Cuiabá fez nada mais, nada menos, Marcelo, do que o dever de casa, a obrigação de quem está nos seus domínios. Venceu a forte equipe do Atlético Paranaense por 2-1, Marcelo. É isso aí. Então, os 2 jogos de ontem, da Série A, Série B, e hoje também, viu, Cássio, nós teremos muitos jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Jogos, inclusive de arrepiar. Teremos aqui Corinthians e Fluminense. Jogo bom, Marcelo. Jogo bom, o Renato Gaúcho de um lado, estreou já com vitória, e o Coringão tentando se reabilitar após a derrota para a equipe do Palmeiras. Do clássico, né, Marcelo? Então, tomara que tenhamos um bom jogo, 2 equipes motivadas, sim. O Corinthians motivado pelo título paulista, que já passou e já pegou o adversário que ganhou, que o Corinthians venceu ele, o Palmeiras no caso. Águas passadas, o Campeonato Paulista passou. E o Corinthians sabe disso, ou pelo menos tem que saber, dentro do campo, virar a chave, até porque o Corinthians também disputa a Sul-Americana. E no Campeonato Brasileiro pega o time motivado do Fluminense, com o treinador novo, Renato, que já venceu a primeira. Tende a ser um jogo bom, Marcelo. Olha aqui, mais jogos que com certeza vão chamar a atenção na noite de hoje. Flamengo, aliás, Internacional e Palmeiras. Jogo muito bom. O time do Internacional, Marcelo, para mim, um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Verdade. Teremos também um outro jogo aqui bom, Santos e Atlético Mineiro. Jogo bom, jogo de 2 alvinegros aí, o Santos numa situação ruim demais e o Atlético Mineiro não muito diferente, Marcelo. Vitória e Fortaleza também jogam no Barradão hoje. Clássico do Nordeste aí, o Vitória com a chance de uma reabilitação, já que está vendo de um resultado bom. Podemos falar que é um resultado bom, o Atlético Mineiro, o Vitória empatou lá em Minas, não pode considerar um resultado ruim não, mesmo na circunstância do jogo do Vitória estar 2 vezes à frente do placar, acabou sendo o somar de 1 ponto, e hoje o Vitória pode somar 3 dentro de casa. Ainda aqui para complementar a rodada, o Flamengo recebe do Maracanã a equipe do Juventude. Jogo perigoso, Marcelo, o time do Juventude. O flamenguista fala que o Flamengo não dá sorte com o time do Sul. Não acredito muito nisso, não. Até porque os times do Sul do país têm um jeito de jogar, porque eles têm um estilo de jogadores para contratar, normalmente fortes e que brigam bastante fisicamente falando. Porque pelo clima da região Sul. Mas eles não jogam de igual para igual com o Flamengo por inteligência deles e eles não estão errados, não. Se eles forem pro mano a mano com o Flamengo, com a casa cheia que vai estar, com o time bom que o Flamengo tem, eles podem passar vergonha. Mas é futebol, eles vão para fazer o jogo normal, profissional contra profissional. Tomara que tenhamos um jogo de qualidade, Marcelo. Esse deve ser o jogo da TV. Ainda aqui, vocês estão acompanhando aí na tela,
Mirassol recebe a equipe do Grêmio e o Sport recebe a equipe do Bragantino. Olha, Marcelo, eu vi o Grêmio jogar contra o Flamengo no final de semana passado. Eu, sinceramente, eu não gostei do que eu vi no Grêmio, não. Eu ia até comentar isso aqui na TVI com nossos telespectadores. Eu achei muita fragilidade no time do Grêmio, em todos os setores do campo, em todos os setores, inclusive no banco de reservas, ou seja, sem muitas opções, alternativas. O Mirassol tá vindo de um bom resultado, empatou com o Bahia em Salvador. Exatamente. Eu acho que o Grêmio vai passar muito mal e o Mirassol tá precisando da primeira vitória e tá perto dessa primeira vitória, já que empatou com o Bahia fora de casa, Marcelo. Sport e Bragantino. Jogo bom também, o Sport vem jogando bem, encurralou o Vasco, mas perdeu o jogo em São Januário. O Sport tem Aquela polêmica toda. Isso. Tá, a polêmica do pênalti, foi falta na hora do pênalti, não foi? Ou seja, vida que segue, jogo também, o campeonato tem andamento. Tomara que o Sport tenha uma melhor sorte, Marcelo. Então, boa sorte aí a todas as equipes que jogam hoje, né? Hoje à noite tem jogo aqui, começando às 18h30, 19h, e fechando aqui. A noite esportiva. Jogos, às 21h30, entre Flamengo e Juventude, Santos e Atlético Mineiro, Vitória e Fortaleza, hoje se enfrentando pela Série A do Brasileirão. Que beleza. Hoje de manhã, Marcelo, estava indo para o treino dos Blacks e parou um casal do meu lado, reduziu, né, que falam, reduziu a velocidade do carro, falou, Nino, se no programa lá eu vacilei, esqueci de perguntar o nome, claro, são muitos, graças a Deus, a nossa responsabilidade só aumenta. Verdade. A gente sabe que essa casa aqui nos considera e nos respeita e nos trata muito bem, e é assim que nós procuramos fazer com você, que é telespectador dessa casa aqui. Nós somos apenas um quadro dessa casa. Nós temos a obrigação e a responsabilidade de fazer o melhor para você que está do lado de lá. Aí o casal parou, falou que está assistindo e tal, todos os dias e gosta. Aí eu perguntei para ele o que achava que precisava, ele falou, depois a gente vai conversar. Então um abraço pro casal, não sei o nome dele. Foi hoje nem isso? sei o nome da... Hoje. É um casal, já não são meninos, um casal maduro, digamos assim. Obrigado pelo carinho da audiência. Ao maduro e ao verde também. É isso aí. Ô Cássio, dá tempo ainda, meu filho. Champions League ontem, 2 jogos, né, nós tivemos sendo realizados. O Borussia Dortmund venceu o Barcelona pelo placar de 3-1. Passou raspando, Marcelo. Nossa, mãe. Passou raspando. O Barcelona venceu por 4-0 o jogo de ida no Camp Nou em Barcelona. E ontem tomou 3 e o Borussia, Marcelo, saiu na cara do gol assim umas 3, 4 vezes e não fez. Aí entrou quem não... No caso tinha que fazer mais 2 gols, né? Se faz mais 2. Mas quando estava 2-0, o Borussia teve 2 chances assim em 3 minutos, mas chances claras de gols. E não fez. E a história do futebol, ela é certa e nunca vai mudar de quem não faz... Leva. É certo. Não tem jeito. O outro jogo ali, o Aston Villa venceu 3-2 do PSG. O Aston Villa venceu. O Aston Villa do goleiro Diego Martínez, da Argentina. Entregou o ourinho ontem, Marcelo. Ele foi no chão, bateu e soltou. O atacante do PSG agradeceu. O lateral direito, na verdade, fez o gol. Então, passou quem tinha que passar. O PSG é um time muito forte, Marcelo. Muito forte. Chega quietinho aí. Há quem ache, há quem chame o PSG de São Caetano da França, São Caetano da Europa. Tem alusão ao São Caetano de São Caetano do Sul, aqui de São Paulo. Ou seja, forte, 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 chega lá na frente e não ganha nada. A história pode ser diferente. Basta ter um dia após o outro e assim o PSG tem a chance, Marcelo. É isso aí. Cássio, volta aqui. Para nós, eu estou sendo informado aqui agora, né, que o diretor de futebol do Itabuna Esporte Clube, Ricardo Xavier, sim, que vem aqui essa semana que vem, aliás, sim, na quarta-feira, bater um papo aqui com o torcedor do Itabuna. Ele vem na quarta porque ele falou o seguinte, que quer fechar o grupo lá com relação à relação de jogador, poder estar passando aqui pro torcedor para poder conhecer. Não esperava outra coisa de Ricardo, não esperava outra coisa da diretoria do Itabuna, com informações da comissão técnica, com uma informação mais precisa, informação mais exata para você, que é telespectador da TVI e que é, acima de tudo, torcedor do Itabuna Esporte Clube. Essa postura de Ricardo não me surpreende porque eu o conheço. Então, tomara que tenhamos boas notícias e tenhamos um elenco forte para que possamos vir forte para a competição, para conseguir o objetivo maior, o acesso. No finalzinho aqui, Black, final de semana passada, nós tivemos rodada do Campeonato Baiano Sub-20. O Grapina venceu o Portela de Teixeira pelo placar de 3-0. Sim. E o Barcelona empatou com o Vitória da Conquista em 1-1, jogando em Ilhéus. Mostra-se a reabilitação do Grapiúna, Marcelo. Um time que venceu
E pelo jeito convenceu, vai entrando nos trilhos, estreou com derrota. Verdade. Mas o campeonato, o futebol, ele não é como começa, ele é como termina. Então cuidem do campeonato enquanto há jogos na competição. Nunca é tarde para reabilitar-se, nunca é tarde para tomar o caminho certo, nunca é tarde para conseguir as vitórias enquanto tem jogo. Mas já tem gente com medo, não é? Sim. Com relação à formação Do elenco profissional. profissional, de tirar ali 2 ou 3, 4 peças do time sub-20 e de repente atrapalhar. E tomara que o Hélio, quando chegar, tire mesmo essas peças, porque peças boas o Grapiúna tem. E não tem que ter vaidade nessa hora quando é para ajudar, porque a história do futebol é: a base serve ao profissional. Por isso é feita uma base. A base, se for um menino, que o objetivo maior é profissionalizá-lo. Por isso você criou a base. Então tomara que o Hélio chegue e tenha interesse em algumas peças, sabe ele quantas, do sub-20, para que sirvam ao profissional. Porque para o diretor muitas vezes isso não é bom, mas para o jogador, para o menino, é o sonho dele ser profissional. E se um treinador de uma praça como São Paulo chega para servir ao profissional, comandar o profissional e ver qualidade naquele garoto e puxa para o profissional, o diretor tem que ficar com moral, tem que ficar orgulhoso disso, porque o menino está cada vez mais perto daquilo que é o sonho dele. A base é para sonhar com o profissional, para chegar. Se o treinador chegou e o escolheu, o da base, o diretor tem que ficar feliz com isso. É isso aí. Então, vamos aguardar para ver como é que vai ficar a equipe do Grapiúna. Essa semana ainda vamos ter novidade, né? Segundo o presidente da equipe, Álvaro Castro. Vamos aguardar para estar trazendo também aqui relação de jogadores, divulgação, os trabalhos e até chegar a estreia no dia 30 de abril. Desse jeito, Marcelo. Esperamos o dia da estreia para que a gente possa aqui passar para você, que é gente inteligente, que assiste a gente aqui na TVI, todos os detalhes minuciosos para que você fique bem informado sempre. O secretário mandou aqui um áudio, não dá para ouvir agora, mas daqui a pouquinho que terminar o programa a gente ouve. Tá certo? Black, um abraço. Um abraço, Marcelo. Até amanhã, se Deus permitir. Estaremos aqui de volta para falar com você, que é gente inteligente, que assiste a gente aqui na TVI. Lembrando, dia 26, tem os trepidantes da comunicação atuando no dia 26, lá no Clube da UZEME, Jogo da Comunicação, hein? Você é o nosso convidado. E quem tá te assistindo é seu Roberto, seu Robertinho, que é o pai de Ricardinho, que é vascaíno, que é gente inteligente, que assiste a gente aqui na TVI, tá em algum lugar dessa cidade, ligado na TVI há muitos anos já, Marcelo. É isso aí. Final de programa. Amanhã, com fé em Deus, a gente retorna com mais um TVI News Esportes aqui pela sua TVI. 20 anos contando a sua história.